Boa noite a todos, meu nome é Fernando, vou acompanhar vocês aqui nessa disciplina de Filosofia e Sociologia do Direito, em algumas aulas sobre livros que são importantes para as provas de defensoria. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o livro Michel Foucault e o Direito, que foi escrito pelo professor Márcio Fonseca, que tem sido examinador nessa disciplina nas provas da Defensoria de São Paulo. O primeiro capítulo desse livro, ele vai abordar o significado da norma para Michel Foucault. E aqui vocês não podem correr o risco de confundir essa norma de que fala Michel Foucault com a norma jurídica que a gente está acostumado a trabalhar nas disciplinas jurídicas. A norma para Michel Foucault, ela não tem o mesmo conteúdo, nem a mesma função da norma jurídica que a gente aprende em Introdução ao Estudo do Direito. E nesse primeiro capítulo, o professor Márcio Fonseca vai traçar o que ele chama de uma genealogia da norma, partindo da nomenclatura utilizada pelo próprio Michel Foucault. O que é essa genealogia da norma? Trata-se de uma investigação a respeito do poder da norma. Mas afinal, o que é essa norma para Michel Foucault? A norma, ela tem o seu significado buscado não no direito, não nas ciências jurídicas, mas na medicina. A norma, ela tem o seu significado construído a partir da noção do patológico, que é uma noção não jurídica, uma noção das ciências médicas. Definir o que é patológico não é uma tarefa do direito, é uma tarefa da medicina. E, mais especificamente ainda, a norma jurídica, melhor dizendo, a norma para Michel Foucault, tem o seu significado atribuído pela psiquiatria. A psiquiatria, que é uma especialidade médica que se formou e se conformou até meados do século XIX. E o que a psiquiatria vai fazer? Ela vai distinguir o indivíduo normal do indivíduo considerado anormal. É daí que vem a norma. É na distinção entre o indivíduo considerado normal e anormal que reside o significado da norma para Michel Foucault. A norma, nesse sentido, ela é um princípio de segregação entre a pessoa considerada normal, ou os indivíduos normais, e aqueles que são considerados anormais. E aí isso gera uma angústia, porque quais são os critérios que definem o indivíduo como normal ou anormal? Não é? Esses critérios são dados pela psiquiatria. Mas esse princípio de segregação, que não se confunde com o seu próprio conteúdo, ele é uma coisa diferente, né? Foucault percebe que tem alguma coisa especial aqui. Tem alguma coisa que vale a pena ser investigada. Nesse princípio de segregação, essa ideia de separar os indivíduos. E aí Foucault, se debruçando sobre esse tema, ele vai trabalhar a questão da normalização, que é um aprofundamento dessa atuação sobre os indivíduos anormais. Né? Então a norma, ela é um princípio que segrega o normal do anormal, separa, organiza os critérios, fala quem que é normal e quem que é anormal, é um princípio de segregação, e ela vai definir que o indivíduo anormal, ele tem que ser objeto de uma atuação específica.
Essa atuação específica é um conjunto de processos que Foucault denomina normalização. Gente, deu para acompanhar até aqui? Tá claro? Vocês têm alguma dúvida? Tá, então vamos avançar. Nesse primeiro capítulo, então, trata-se apenas de uma introdução, né? É só para dizer assim, cuidado, norma para Foucault não é a mesma coisa que norma para qualquer estudante de direito. É algo diferente. Se estiver indo muito rápido ou muito devagar, vocês podem chamar a atenção, tá bom? Fique à vontade. E aí nós vamos passar para o capítulo 2. E aqui no capítulo 2 começa a ser desvendada uma das possíveis relações entre norma e direito, né? Se nós dissemos que a norma para Foucault não é a mesma coisa que a norma, por exemplo, num curso de IED que a gente tem na faculdade, existe uma oposição teórica. No plano da teoria, isso é importante. No plano da teoria, existe uma oposição entre norma, normalização e direito. São coisas opostas. Opostas não no sentido de que estão diametralmente separadas, mas no sentido de que são coisas distintas. E aqui nós podemos traçar uma comparação. O que é o direito? Né? A gente passa anos estudando e aparecem N definições, nenhuma delas plenamente satisfatória ou plenamente insatisfatória, mas é um objeto inesgotável de estudo. De todo modo, a gente poderia dizer de uma forma simplificada que direito é legalidade. Direito tem um referencial, pelo menos, na legalidade. Né? Um regime de legalidade, a gente poderia dizer. A gente poderia dizer que o direito é um sistema de leis. Principalmente no nosso sistema jurídico, que é romano-germânico, o direito é um sistema de leis. Né? E aí, essa é uma primeira imagem do direito que vai aparecer em Foucault. Quando ele fala de direito, algumas vezes, esse direito vai ter a imagem de legalidade. Essa é uma das imagens que aparecem do direito em Foucault. O direito como legalidade. Em outros momentos, o Foucault vai dizer: o direito é um modelo jurídico, discursivo do poder. Um modelo jurídico discursivo do poder. Um modelo porque ele é um padrão, não é? Ele é um padrão jurídico porque é, enfim, direito, discursivo do poder. Ele é um discurso, nós poderíamos dizer, a respeito do poder. Mas ele não é um discurso disperso. Ele é um conjunto de discursos organizados numa forma padronizada, na forma de um modelo. De acordo com Foucault, o direito é uma das formas de descrever o poder. Esse fenômeno aqui, o poder, é um dos objetos privilegiados de estudo do Foucault, que vai permear toda a obra dele. E esse modelo, ele está fundado no conceito de soberania.
é um modelo que depende de um soberano. Não importa se esse soberano vai ser um rei, um presidente da república, um congresso, enfim, um estado, simplesmente, ele depende de uma autoridade suprema dentro de um determinado território. E ele vem de onde? Ele vem, ou seja, onde é o local em que ele se manifesta, esse poder que está sendo descrito? Ele se manifesta nas instituições políticas. Esse é o local onde eu vou encontrar o poder, onde eu vou encontrar esse modelo de descrição do poder que se realiza por meio do sistema de leis, da legalidade. Nada disso aqui é muito novo para vocês. Ou seja, essa primeira imagem do direito, ela é a imagem tradicional que nós temos a respeito do fenômeno jurídico, é a imagem que nós aprendemos ao longo do curso de graduação. Não tem nada de muito novo, né? E é, sim, uma das imagens trabalhadas por Foucault. Algumas vezes, quando ele fala em direito, ele está falando disso aqui. Ou seja, está conversando conosco. Percebam que isso tudo aqui não se identifica com o que eu falei a respeito da norma. E agora, nós vamos entender por quê. E eu vou tentar aqui substituir aos poucos cada elemento para que fique mais clara a distinção. Então aqui eu vou substituir pela normalização. Tomem apenas cuidado, porque eu estou substituindo aos poucos para efeitos didáticos. A normalização não é isso que está aqui, porque isso aqui descrevia o direito. Mas eu vou substituir aos poucos cada elemento para ficar mais claro. Então a normalização, ela não é legalidade. Ela não é um sistema de leis. Ela é um sistema de mecanismos representativos do exercício do poder. Então ela é um conjunto de mecanismos que representam o exercício do poder. Porque vocês devem concordar que, se, como na lousa passada eu estava falando, que o poder psiquiátrico, a psiquiatria, define as pessoas que são consideradas normais e as que são consideradas anormais, isso é um poder atribuído a ela, a autoridade de um psiquiatra, né? A autoridade de um médico representa uma forma de poder. E a normalização, que é aquela atuação sobre o indivíduo anormal, ela é um conjunto de mecanismos que representam o exercício desse poder. Quando eu falei do direito, eu falei que ele é um modelo discursivo do poder, formal, não é? Já a normalização, ela vai ser um modelo estratégico. É um modelo estratégico do poder. Ou seja, ela não organiza simplesmente os discursos e coloca na lei. Ela não fala assim, olha, o indivíduo que dá cambalhota no meio da sala de aula, ele é anormal. E a ele vai ser aplicado um castigo de proibição de frequentar as aulas. Não. Isso seria um fenômeno jurídico, estritamente. Isso seria o direito. A normalização, ela vai montar uma estratégia. Isso é o que apareceu em YouTube. Ela vai ser uma estratégia
de atuação sobre esse indivíduo. Ela vai organizar vários mecanismos de poder para atuar sobre esse indivíduo. Ela vai conceber uma verdadeira estratégia. Como que é essa estratégia, nós vamos ver mais para frente. E ao contrário do direito que está fundado na soberania, a normalização está fundada na norma. É da norma que a normalização retira o seu fundamento. Ao contrário do direito, que retira o seu fundamento de um Estado soberano, da vontade de um rei, de um Congresso Nacional, a normalização, esse modelo estratégico, retira o seu fundamento da norma. E qual que é o local onde a norma atua de uma forma mais poderosa? Não é nas instituições políticas. É nas instituições que Foucault vai chamar de instituições de sequestro. Instituições de sequestro. Instituições que Henry Goffman vai chamar de instituições totais. Ou instituições disciplinares, que são a mesma coisa, são locais, espaços mesmo, privilegiados para a manifestação desse modelo estratégico do poder. Nós vamos ver mais para frente quais são essas instituições e como elas se organizam. Então, nesse segundo capítulo, é revelada uma primeira relação entre direito e normalização. É uma relação de oposição que está no plano teórico. Tudo que eu falei aqui é teoria. Na prática, nós vamos ver no terceiro capítulo como que isso funciona. Vocês acompanharam até aqui? Tem alguma dúvida? Pode interromper, pode intervir. Eu queria que você repetisse a diferença da normalização do direito e a normalização estratégica, né, dos mecanismos. Eu não consegui acompanhar essa parte. Então, o direito, ele tem uma normatividade própria. O direito é um conjunto de normas. Mas essa norma não tem a ver, pelo menos em teoria, com a norma de que fala Foucault. São coisas distintas. Essa normalização de que fala Foucault, fundada na norma, é algo, em teoria, totalmente diferente do direito. Então, nesse capítulo, ele se limita, professor Márcio, a expor essa distinção. Essa distinção. Em um primeiro momento eu coloquei aqui o direito e eu trouxe os critérios, né, que compõem o direito. Então, ele não é um conjunto de mecanismos, ele é um conjunto de leis. Ele é um sistema legal. Ele é um regime de legalidade, o direito. Diferentemente, a normalização é um conjunto de mecanismos representativos do exercício do poder. Em outra linha, o direito, ele não é um modelo estratégico, ele é um modelo formal, discursivo do poder. Ou seja, ele organiza discursos a respeito do poder. Né? Esses discursos, eles estão pautados na ideia de legitimidade. Então, por que nós temos que obedecer o Estado? Aí o direito vai e fala, não, porque o Estado é importante, porque nós precisamos ter ordem, porque, enfim, as leis têm que servem para a sociedade funcionar, ou seja, são discursos subjacentes ao direito, que o direito organiza e que coloca de maneira discursiva para a sociedade. Já a normalização é algo diferente. Ela é um modelo estratégico. Ela se concebe como uma estratégia de atuação sobre as pessoas, a normalização. Uma vez definido o indivíduo anormal, nós precisamos atuar sobre ele. Como que nós vamos atuar?
estrategicamente. E quem vai ditar essa estratégia é a normalização, que não tem o seu fundamento na soberania, mas tem o seu fundamento na norma. Ora, se em um primeiro momento eu consigo delimitar os indivíduos normais dos anormais, esse é o fundamento para o qual eu defino num segundo momento que eu tenho que atuar sobre os anormais. Normalização. Se possível, para torná-los normais. Nem sempre. Então, o fundamento da normalização é a norma. Não é a norma jurídica. É a norma que é ditada mais pela medicina. É um fenômeno diferente. É um fenômeno que não é jurídico propriamente. Ele é médico. Ele é, enfim, de outras instâncias da ciência. E essa normalização, ela tem o seu local privilegiado de acontecer nas instituições que Foucault chama de instituições de sequestro. Henry Goffman vai falar instituições totais. Outra expressão, instituições disciplinares. No direito, quando eu descrevi o direito, qual que era o local privilegiado de manifestação desse modelo do poder? Era instituições políticas. Tá claro? Sim, no capítulo 1º ele descreve o modelo da normatização do livro da espécie medicinal. Isso. Segundo a teoria patológica. Isso. Já no primeiro capítulo, a dificuldade reside no seguinte, a tua dificuldade ela é importante, por quê? No capítulo 1º, ele está só explicando, de maneira geral, o que é essa norma, aquele princípio de segregação. Já no capítulo 2º, o professor Márcio Fonseca ele vai dizer, olha, existe uma relação dessa norma com o direito, só que ela é uma relação de oposição teórica. Em teoria, essa norma, aquela de que ele falou no capítulo 1º, se opõe ao direito. Ela não tem nada, se opõe assim, não tem nada a ver com o direito. No capítulo 2º, ele está descrevendo uma relação lógica, uma relação de oposição teórica. No primeiro capítulo, ele está apenas explicando o que é essa norma, de onde ela veio. Ela veio da psiquiatria, ela veio da medicina, ela veio de outras ciências que não são jurídicas. Ficou claro? Embora não seja a mesma coisa no capítulo 2º, mas ele explica a relação entre elas. Isso. Ele vai falar uma primeira possível relação, que é uma relação de oposição teórica. Tudo bem? E aí nós vamos entrar agora no capítulo 3º, em que vai ser descrita uma outra possível relação entre direito e normalização. E aqui nós vamos, no capítulo 3º, nós vamos sair do campo teórico e nós vamos para o campo da prática. Quando nós vamos ao campo da prática, a relação que vai ser estabelecida entre normalização e direito não é mais uma relação de oposição. É uma relação de implicação, uma relação de convergência prática. Eu vou colocar aqui, convergência, estou abreviando, prática. E aqui é capítulo 3. Então, avançando para o capítulo 3º, nós abandonamos a perspectiva teórica, nós vamos adotar uma perspectiva prática da realidade, e nessa perspectiva existe uma convergência, uma comunhão, uma colonização entre o direito e a normalização.
Eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro que fecha o capítulo 2º e que vai fazer essa transição. Eu vou tomar a liberdade de ler para vocês porque é muito... se torna mais claro o que ele está fazendo. Então, em Foucault, há a lei, que implica uma normatividade a ela inerente, e há a norma, ou seja, percebam que ele está fazendo aquela oposição do capítulo 2º. E há a norma relacionada a procedimentos técnicos de normalização. Estas podem estar implicadas ou não, podem se opor quando, por exemplo, a norma atua a contrário senso no sistema de leis. Podem permanecer à margem uma da outra, abaixo uma da outra, ou implicarem-se mutuamente, colonizarem-se, agirem uma a partir da outra. São esses tipos de relações, tais como aparecem nos trabalhos de Foucault, que pretendemos estudar no restante desse trabalho. Então, este livro inteiro, ele é construído revelando as relações entre normalização e direito. No capítulo 2º, havia uma primeira relação de oposição, que se dava no plano teórico. No capítulo 3º, vai ser revelada uma relação diferente, que é de convergência. Essa convergência se dá no plano da prática. É confuso, mas está claro? São relações entre direito e normalização. Primeiro havia uma oposição e agora vai ser revelada uma convergência. Aquela oposição era teórica e a convergência é no plano da prática. E aqui, quando a gente fala em prática, a gente está falando o quê? Prática lembra realidade. Né? A gente fala assim, mas e a prática? A gente está falando, mas e na realidade? Como que isso funciona? E realidade confunde-se também com verdade. E verdade, a gente sabe, eu estava explicando para vocês, é também um objeto de estudo do Foucault no livro A Verdade e as Formas Jurídicas, que é o livro que tende a passar a ser cobrado, de agora em diante, na Defensoria de São Paulo. O Foucault vai revelar sobre a verdade algo que antes não tinha ficado tão claro, que a verdade tem a ver com os discursos. E que a verdade é produzida com violência. Isso aqui não está no livro do professor Márcio, está em A Verdade e as Formas Jurídicas, que é o livro que passou a ser cobrado na Defensoria de São Paulo. Foucault vai revelar que a verdade ela não é construída com paz, com relações tranquilas. Ela é construída com violência. Então a realidade é uma realidade violenta. Essa violência ela é, às vezes, legitimada ou deslegitimada, dependendo dos discursos a respeito dela. E aqui eu vou ler vou tomar a liberdade de ler um outro trecho, para que isso fique um pouco mais claro também. Trata-se de saber que lutas reais e que relações de dominação estariam engajadas na vontade de verdade, na busca, né, pela verdade, que caracterizaria a nossa civilização. Trata-se, portanto, de recolocar o jogo da verdade na rede das coações e das dominações, de forma que o sistema do verdadeiro e do falso possa revelar uma face que lhe seria própria
e há muito tempo teria sido ocultada a face de sua violência. Então, quando Foucault vai partir para a prática, ele vai falar de prisão, ele vai falar de manicômio, ele vai falar da fábrica, ele vai falar de instituições onde existe uma forma de violência latente ou explícita ou oculta. Então, quando a gente está falando de prática, a gente está nesse contexto. Tudo bem até aqui? Sim. Tá indo muito rápido, muito devagar? Fique à vontade para fazer críticas, observações, dúvidas. Ao partir para o campo da prática, Foucault vai descrever um novo objeto, que ele vai chamar de disciplinas. E eu vou tomar aqui a liberdade de ler um outro trecho que fala sobre as disciplinas. E aí eu vou explicar de uma forma um pouco mais detalhada. Então essas disciplinas, elas se situam no campo da prática. É um conjunto de técnicas ou mecanismos, uma tecnologia que tem nos corpos dos indivíduos seu objeto de investimento, com o fim de formar neles e a partir deles um tecido de hábitos, pelo qual é definida sua pertença a uma sociedade qualquer. A esse tecido de hábitos pode se dar o nome de norma. Ou seja, as disciplinas nada mais são do que aquelas técnicas, aqueles mecanismos cujo conjunto se chama normalização. São as disciplinas que vão permitir aquela atuação sobre o indivíduo considerado anormal. Esse conceito aqui de disciplinas, ele é muito detalhado no Vigiar e Punir, no livro Vigiar e Punir. E a partir de disciplinas, Foucault vai dizer que existe um poder disciplinar. Esse poder disciplinar, ele tem funções específicas e ele tem instrumentos específicos. Quais são essas funções e quais esses instrumentos? Nós vamos falar hoje de uma forma um pouco mais genérica e nós vamos detalhar um pouco melhor na aula sobre Vigiar e Punir. Antes de partir para a descrição das disciplinas, das suas funções, dos seus instrumentos, eu vou ler um trecho da Verdade e as Formas Jurídicas para que fique mais clara o que são aquelas instituições de sequestro, o que são aquelas instituições totais. Em A Verdade e as Formas Jurídicas, num determinado momento, o Foucault vai descrever uma dessas instituições, uma que existiu concretamente, na realidade, nos anos 1840 a 1845 na França. Então ele vai dizer assim: era uma instituição onde havia 400 pessoas que não eram casadas e que deviam levantar-se todas as manhãs às 5 horas. Às 5h50 deveriam ter terminado de fazer a toalete, a cama e ter tomado o café.
Às 6 horas começava o trabalho obrigatório, que terminava às 8h15 da noite, com 1 hora de intervalo para o almoço. Às 8h15, jantar, oração coletiva. O recolhimento aos dormitórios era às 9 horas em ponto. O domingo era um dia especial. O artigo 5 do regulamento dessa instituição dizia: queremos guardar o espírito que o domingo deve ter, isto é, dedicá-lo ao cumprimento do dever religioso e ao repouso. Entretanto, como o tédio não demoraria a tornar o domingo mais cansativo que os outros dias, deverão ser feitos exercícios diferentes, de modo a passar este dia cristã e alegremente. De manhã, exercícios religiosos. Em seguida, exercícios de leitura e de escrita. Finalmente, recreação, às últimas horas da manhã. À tarde, o catecismo. Às vésperas, e passeio depois das 4 horas, se não fizesse frio. Caso fizesse frio, leitura em comum. Os exercícios religiosos e a missa não eram assistidos na igreja próxima, porque isso permitiria aos pensionistas terem contato com o mundo exterior. Assim, para que nem mesmo a igreja fosse lugar ao pretexto de um contato com o mundo exterior, os serviços religiosos tinham lugar em uma capela, construída no interior do estabelecimento. E aí vai detalhar regras a respeito dessa capela, enfim. Vocês percebem que é uma instituição extremamente rígida, extremamente controladora a respeito dos indivíduos que estão ali. E Foucault vai propor aqui uma espécie de jogo para que as pessoas, porque isso aqui é uma das palestras, uma das conferências que compõem a verdade e as formas jurídicas. Ele vai propor que as pessoas tentassem adivinhar que instituição é essa. Vocês teriam algum chute? Seminário? Um seminário de religiosos? O que mais? Alguém tem outra proposta? Convento? Uma igreja? Um monastério? Vocês estão todos no campo religioso. Será que é exatamente isso? Pode ser uma clínica psiquiátrica. Pode ser uma clínica psiquiátrica, olha lá, já está ficando mais interessante. Alguém vai dizer assim, está parecendo meu trabalho, né? Ou está parecendo a casa da minha mãe, né? Então, mas o importante aqui, aí o Foucault vai dizer, no fundo, com a instituição que é, não tem importância, porque é indiferente a qualquer uma. Poderia ser uma prisão, ele fala, poderia ser um internato, uma escola, uma casa de correção. Aí ele fala assim, não é um hospital, porque aqui se fala muito em trabalho. Aí depois ele fala assim, também não é um quartel. Aqui eu estou supondo que as pessoas foram chutando, né? Aí também não é um quartel, pois se trabalha. O que ele quis dizer com isso eu não sei. Poderia ser um hospital psiquiátrico, olha lá. Ou mesmo uma casa de tolerância. Aí ele diz o seguinte, aí ele dá a resposta. Na verdade era simplesmente uma fábrica. Uma fábrica de mulheres que existia na região do Ródano, que comportava 400 operárias. E aí ele detalha, era uma fábrica prisão. As fábricas prisões, fábricas convento, fábricas sem salário, onde o tempo do operário é inteiramente comprado, de uma vez por todas, por um prêmio anual que só é recebido na saída. Aí ele diz o seguinte, esse sonho patronal existiu de verdade e em larga escala no início do século XIX. Essas são as instituições totais. Esse aqui é um arquétipo do que são aquelas instituições de sequestro. De sequestro porque elas representam uma restrição da liberdade. Quando a gente fala em sequestro, a gente pensa logo em restrição da liberdade. E aí ele vai passar a descrever como que funcionam essas instituições, quais são suas funções e instrumentos.
No final nós vamos conseguir entender por que isso é uma convergência prática com o direito. Então, essas instituições têm funções. São funções que ele vai chamar de funções disciplinares, de disciplinas. Elas têm como funções a distribuição espacial. Distribuição espacial. Ou seja, os indivíduos estão distribuídos no espaço, naquele espaço. Cada um tem a sua cela, cada um tem o seu quarto, cada um tem o seu leito hospitalar, se for um hospital. As pessoas estão distribuídas no espaço. Ela tem também a função de controle das atividades. Não são todas as atividades que são permitidas. Eles controlam as atividades. Elas têm a função de controle do tempo. Quando eu estava lendo a descrição para vocês, eu falei: tem que estar de pé às 5 da manhã, 5h50 tem que ter feito a cama, tem que ter tomado café, 6 da manhã tem que estar no batente. É o controle do tempo, uma das funções. E outra função um pouco mais abstrata, que é o fluxo das forças. Esse fluxo de forças é o seguinte: dentro dessas instituições, a finalidade pela qual a pessoa está ali e todos os investimentos que ela vai fazer, os seus esforços, eles são pré-definidos. Então, por exemplo, se for um doente psiquiátrico internado, vamos dizer assim: olha, você está aqui para se curar. Não faça força em outro sentido, faça força para se curar. Ou seja, aí vão definir as atividades. Então, repouse, fique deitado, toma os remédios. Ou se for um presídio, olha, você está aqui para se corrigir. Então, não se engaje em nenhuma outra atividade aqui dentro. Se engaje no trabalho, se tiver trabalho disponível. Se engaje em cuidar do estabelecimento prisional. Esse fluxo de forças é, portanto, uma questão ligada à finalidade da instituição de sequestro. Essa finalidade não pode ser transgredida e existe um fluxo. Fluxo é um sentido que é pré-definido. Dentro desse sentido é que as forças vão se engajar. Então, no hospital psiquiátrico, olha, nós precisamos remir o sintoma dos delírios. Nosso foco agora é esse. Uma vez suprimidos os delírios, nós vamos melhorar a qualidade do sono do indivíduo. Enfim, isso aqui eu sou leigo em psiquiatria, eu estou só exemplificando para ficar um pouco mais claro. Ultrapassada essa etapa, nós vamos deixar o indivíduo mais calminho, até que ele seja considerado ou curado ou apto a receber alta. Isso se for um hospital psiquiátrico. Se for um presídio, olha, ele vai primeiro progredir de regime. Aí, quando ele estiver apto, ele vai receber livramento condicional. Se ele não fizer nenhuma besteira, aí ele vai receber a liberdade. Percebe? O fluxo é pré-definido. Não se quer saber, não se pergunta para o indivíduo se ele quer a liberdade, se ele quer ser curado. Ou então, não se permite a ele engajar as próprias forças em um sentido que não seja para cá, que seja na diagonal, sei lá. O fluxo é um só e ele é pré-definido dentro da instituição de sequestro. Essas são as funções. E para conseguir fazer isso, existem instrumentos. E agora nós vamos falar dos instrumentos. Isso aqui é vigiar e punir puro, tá? Isso aqui é o coração do vigiar e punir. Quando aparece em prova-teste, muitas vezes são esses nomes que são cobrados. Nós vamos voltar a falar disso na aula sobre vigiar e punir.
Então, quais são os instrumentos? Os instrumentos são a vigilância, né? O que eu preciso usar? Vigilância hierárquica. Vigilância hierárquica é um dos instrumentos. Como que eu consigo exercer aquelas funções? Eu preciso vigiar as pessoas permanentemente e com base em hierarquia. Alguém manda em outro. Outro instrumento, sanção, punição, né? Normalizadora. Isso aqui é um nome grande, mas pode trocar por castigo. Se você cumpriu o que a gente esperava, você pode eventualmente receber um prêmio. Ou o prêmio pode ser simplesmente que nada vai acontecer com você. Muitas vezes é o melhor prêmio que o indivíduo espera. Agora, se ele sair da linha, castigo. É outro instrumento. E por fim, exame. Esse exame é uma forma de medir em que estágio daquele fluxo que o indivíduo está. Olha, ele não saiu do lugar, está ruim. Olha, ele está pertinho, mais um pouquinho ele consegue. Também é uma forma de colher dados sobre os indivíduos, de catalogá-los, de decidir em qual espaço eles vão ficar. Se o indivíduo é mais perigoso, ele vai ficar num determinado espaço. Se ele é menos perigoso, num espaço melhor. Se ele é calminho, X. Professor, sim. Um questionamento. Sim. Toda essa passagem. À vontade. Ele tem, então, o crime como uma patologia, e aí o delinquente seria, então, uma pessoa que é atribuída a essa patologia, um doente? A questão da criminalidade, ela vai ser um possível objeto em que isso aqui vai incidir. Ocorre que no vigiar e punir são as prisões, e aí por isso nós estamos falando de crimes. Só que isso aqui é um padrão que pode ser aplicado não apenas à questão do criminoso, mas também à questão do doente psiquiátrico, do aluno de uma escola pública, enfim, diversos outros contextos que não são necessariamente de criminalidade. Tem muito a ver com criminologia isso aqui, tem muito a ver, né? O crime, o contexto criminoso, prisional, ele é, criminal melhor dizendo, ele é um local privilegiado para estudar isso aqui. Tanto é que isso aqui nasceu no Vigiar e Punir, em que Foucault estudou as prisões. Mas o que Foucault percebeu é que, olha, esse tipo de instituição, essas funções, esses instrumentos não se esgotam nas prisões. Exame. Onde é que tem mais exame? Na escola. Não é? Concurso público. Olha, nós vamos medir agora se o indivíduo pode ser defensor público ou não. Será que ele está mais para cá, não tem condição nenhuma? Não deixa de ser um exame, né? E Foucault constrói esses conceitos não só para criticar ou para, olha, nós temos que abolir isso tudo, mas porque é um fenômeno que ele considera importante que nós percebamos que acontece. O que a gente deveria colocar no lugar, ou se é que deveria colocar alguma coisa, fiquem abertos. Foucault relaciona isso com critérios culturais? Sem dúvida nenhuma. Mais adiante nós vamos ver um pouquinho como que isso se relaciona com a cultura. Cultura para Foucault, só para fazer uma digressão um pouco mais rápida, Foucault realizou ao longo da sua
vida, da sua obra, dos cursos, diversos tipos de estudo. Aqui nós estamos mais próximos dos estudos de genealogia. Quando a gente fala em genealogia, a gente fala em origem, né? Ah, vou fazer minha árvore genealógica. Quem foi meu pai, minha mãe, de onde eu nasci, meus avós. Foucault vai denominar como genealogia, ou estudiosos de Foucault, enfim, o estudo do poder. E por que isso? Porque para Foucault, o poder é o que produz os indivíduos. Se eu quiser estudar de onde veio esse cara aqui, eu não tenho que saber só da mãe dele, do pai dele. Como é que o poder atuou sobre ele? E por isso que ele chama esse estudo de genealogia. Outro estudo que ele faz, que vai ter outro nome, outro objeto, é o estudo da arqueologia. Arqueologia. Quando a gente pensa num arqueólogo, a gente pensa no carinha que vai para o Egito, né? Pega uma pá, começa a cavar, acha um portal, uma pirâmide, não sei o que e tal, mas no fundo ele está ali para estudar cultura. Como que era a cultura desse povo antigo? O que é isso? Olha, tem esse cálice aqui. Esse cálice ele era usado num ritual. Enfim, é o estudo da cultura. Quando Foucault fala em arqueologia, ele está se debruçando sobre discursos. Não o discurso do cara que sobe num púlpito e lê um texto, conclama a população. Ele está interessado em entender como que os discursos circulam. De onde vieram os discursos? Que funções eles têm na sociedade? Como é que as pessoas reproduzem? Fake news. Um tipo de discurso culturalmente inserido na nossa sociedade. E esse tipo de discurso circula por aí, né? Então, a questão cultural está num outro contexto, mas sem dúvida nenhuma se relaciona com a genealogia e com o poder. Tá? Esse aqui foi só uma digressão em razão do questionamento do colega. Tá? Eu dizia das funções das instituições. Nós já vamos fazer uma pausa. Os professores costumam dar um intervalo? Sim. 8h30, pode ser? Pode, perfeito. Pode ser, gente? Vocês querem agora? Como que é? Existem funções que não são exatamente aquelas que nós colocamos, dessas instituições, que é mais no sentido assim, para que ela serve? Isso tudo aí, para que serve? Serve para adestrar os indivíduos, adestramento. Essas funções aqui não são as funções disciplinares, elas são as funções de sequestro. Por que eu cerceio a liberdade do cara? Por que eu jogo ele na prisão? Por que eu ponho ele no hospital psiquiátrico? Porque ele precisa ser adestrado. Igual um cachorro mesmo. Esse adestramento, ele serve para que a pessoa fique ajustada, ou seja, ajustamento à produção. Eu preciso segregar ele porque ele é um vagabundo. Porque ele não produz nada. Então eu preciso de uma instituição de sequestro que vai ensinar ele a produzir, que vai condicioná-lo a produzir. Mais do que isso, essas instituições servem para controlar a existência dos indivíduos. Então eu ponho o cara na prisão ou num hospital psiquiátrico porque eu perdi o controle sobre a existência dele, meu. Ele por aí, eu não sei o que ele vai fazer. E quando eu coloco ele aqui, sequestrado, eu tenho controle. Foucault vai estudar profundamente em uma obra, enfim, um conjunto de cursos, enfim, a questão da loucura.
E ao estudar a questão da loucura, ele vai dizer assim, o que a gente tem medo no louco? Por que a gente tem tanto receio do indivíduo que é louco? E aí ele vai chegar à conclusão que é porque o louco representa uma antecipação da morte. A loucura é como se fosse a morte em vida. Tanto é que antigamente se dizia que o indivíduo interditado, né, curatelado, tinha alguma coisa a ver com a morte civil. E além dele ser esse indivíduo louco morto, entre aspas, ele pode provocar a morte em outras pessoas ou em si mesmo, a morte real. Então isso é o que a gente mais teme no indivíduo louco. E isso tem muito a ver com o descontrole sobre a existência dele. Se eu o segrego, eu passo a controlar. E última das funções de sequestro, julgamento dos indivíduos. Eu segrego os indivíduos em instituições disciplinares para julgá-los. Né? É até uma das hipóteses de prisão processual é para garantir o julgamento, garantir a aplicação da lei penal. É que se eu não prender o cara, eu não vou conseguir julgar. Então, eu coloco numa instituição de sequestro para garantir o julgamento. E além disso, como ele está ali exposto às práticas disciplinares, eu consigo impor exames, por exemplo, exame criminológico, enfim, e eu consigo medir com maior precisão como ele evolui. Eu consigo realizar com maior eficácia um julgamento sobre esse indivíduo. Essas são as funções de sequestro. E aí, qual que é a grande sacada aqui? No capítulo 2, nós dissemos, direito não tem nada a ver com isso. Direito é legalidade, direito é um sistema de leis. Isso tudo, essas outras coisas aí são normalização. Não tem nada a ver com nada. Mas será que não tem a ver mesmo? No capítulo 3, o professor Márcio Fonseca vai dizer que tem tudo a ver. Tem tudo a ver não na teoria, tem tudo a ver na prática. Eu não consigo prender um indivíduo se eu não tiver uma lei que diga quando ele pode ser preso. Eu não consigo internar uma pessoa no hospital psiquiátrico se eu não tiver instituições jurídicas que formalizem esse processo e que permitam que eu faça isso. Então, esses mecanismos disciplinares, eles são, de certa forma, sincronizados com os mecanismos jurídicos. Aqui existe uma sincronia entre eles. Aqui existe uma interação. Deu para entender esse ponto? Por que existe uma interação, uma sincronia? Porque eu preciso das regras jurídicas para conseguir jogar na prática tudo isso aqui. Para concretizar isso, eu preciso das regras do direito. Então, tudo bem. Na teoria, são coisas distintas, é importante visualizar a distinção, mas na prática, são coisas dependentes, ou se não dependentes, porque elas se realizam em círculos autônomos, né? A sala de julgamento de um tribunal é muito diferente de um presídio. São espaços diferentes, a linguagem é diferente, a forma como os processos se formalizam é muito diferente. Então, no campo da teoria e onde se discute teoria, é muito diferente. Mas na prática existe uma sincronia entre ambos, né? Isso aqui não é que desce redondo, não. É que existe uma sincronia no campo da prática
entre direito, né, lei, como queira, e normalização disciplinar. Então, se a gente enxergar como um todo esse círculo aqui, nós vamos dizer, existe um direito normalizador. É um direito que se constrói em sincronia com a normalização. É um fluxo. Tá, quando eu estou na audiência, eu opero com as leis. Quando eu estou no campo da normalização, no presídio, eu vou operar com mecanismos disciplinares. Então, esses mecanismos disciplinares, eles são mais finos, mais detalhados, mais específicos. E pelo fato deles atuarem sob o corpo dos indivíduos, Foucault vai dizer, aqui existe uma anatomia política. Anatomia porque é corpo, age sobre os corpos, e política porque é uma espécie de poder. Uma anatomia política do detalhe. Não é de forma grosseira que isso acontece. É no detalhe. É no desvio. Qualquer desvio. Né? E existe um direito normalizador. Para encerrar esse bloco, a gente fazer um intervalo, eu vou ler mais um trecho aqui que fala sobre o direito normalizador. Para resumir e condensar o que é esse direito normalizador, que na prática se afina com a normalização. Ora, a imagem de um direito normalizado ou normalizador, quando esboçada a partir de análise em torno das disciplinas, é revelada por medidas de apropriação dos corpos, né, sequestro, a serem inseridos nas instituições de sequestro. Os corpos não são apropriados e sequestrados pelas instituições, senão a partir de estruturas e procedimentos mais gerais do direito que para lá os envia. As medidas que conduzem indivíduos à prisão, as regras que impõem medidas de segurança a serem cumpridas sob acompanhamento da instância psiquiátrica, as regras que organizam o mundo do trabalho, regimes de horário e dedicação nas indústrias, não são alheias às instituições que recebem os corpos dos indivíduos. Não se pode pensar numa independência rigorosa entre estas instâncias. O que se tem, ao contrário, é um exemplo daquele contínuo jurídico-disciplinar referido por Foucault. E vamos fazer um intervalo, porque acho que já estamos precisando respirar um pouco.